Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Alô, pessoal, mais uma vez aqui estamos. Obrigado. Muito obrigado pela presença de todos. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais. E pasmem os senhores, hoje vai ao ar o programa número 2320. É impressionante. Tanto é que... Mas bota fantástico nisso. Tanto é que no próximo dia 1º de abril, bem no dia da mentira, é impressionante isso também, nós estaremos comemorando 11 anos no ar. Mais de uma década no ar com o Show Mais, de segunda a sexta-feira, um programa temático com os temas mais variados e já até a data de hoje, nós já contamos com mais de 6.000 convidados especialistas que aqui vieram versar sobre os mais variados temas. E nós agradecemos muito também a interação dos nossos queridos telespectadores, que tanto colaboraram conosco. A gente começou na base do telefone, né? Antigamente se usava pouco e-mail, essa coisa, WhatsApp, essa coisa toda. Hoje em dia, então, nós estamos recebendo o triplo de interações dos nossos queridos telespectadores. Se você ainda não participou do programa, participe. É fácil. Dácio, mas eu participar como? Você sugere temas, sugere convidados, analisa os temas que já foram para o ar, como o tema de hoje, por exemplo, que vai ser Educadores em Falta. Eu chamo a atenção do alunado, dos pais, dos responsáveis, do próprio professorado. Fiquem todos antenados e participa como? É só você digitar o www. Tá aqui na tela, ó, tvmaisabc.com.br. Cuidado com o mais. Não use o símbolo matemático. Não, não, não. Assim não funciona. Escreva por extenso MAIS. Ficando desta forma, www.tvmaisabc.com.br. Olha o tio Darcio Arruda lá, um amigo da garotada, dia e noite em sua casa. Você pode preencher esse pequeno formulário com o número do telefone fixo, o número do celular. Você pode colocar o endereço também e o último tópico, que é o mais importante, que é a mensagem que você vai escrever para a gente. Vai digitar, vai teclar, vai clicar. Você pode criticar positiva ou negativamente o nosso programa. Tudo é muito importante para nós. Principalmente, claro, as críticas negativas, que são as críticas que nos norteiam para um caminhar mais seguro e mais produtivo. A gente agradece também a um patrocinador que está conosco desde o primeiro programa. Parece brincadeira isso, mas exatos 11 anos entrava para a nossa grade comercial a LL Presentes, que fica na Rua Laura 740, na Vila Bastos, em Santo André. Eila, só de fachada vou te contar um negócio, tem mais de 400 metros. Ela é toda de vidro temperado. Lá dentro, então, milhares e milhares e milhares de itens. As mulheres ficam maravilhadas na LL. Você quer conhecer detalhe um pouquinho? Então me dê sua mão com todo o respeito. Vamos adentrar a loja, nós vamos ficar quietinho, vamos só dar um rolezinho com essa música bonita de fundo. Vamos dar uma sapeada o que tem de bonito na LL. Venha, venha, venha comigo. Vocês viram cada coisa bonita? Agora vai lá com o tempo, viu? Vai com o tempo, porque as mulheres são detalhistas, ficam muitas horas lá. É de 2 a 3 horas que você vai ficar lá tranquilamente. Marque então, LL Presentes, Rua Laura 740, Vila Bastos, Santo André.
Pronto, deu certinho, certinho. E vamos começar de imediato o nosso programa. Antes, só perguntando a parte operacional formada por jovens universitários, terceiranistas, quartanistas, o pessoal que está fazendo o TCC. E eu sempre falo, nós temos ex-funcionários, graças a Deus, em todas as emissoras de televisão de São Paulo. Sejam elas canais a cabo, sejam elas canais abertos. Temos em outras cidades do estado de São Paulo e temos também um pessoal no exterior. E a gente fica muito feliz com isso. Portanto, eu pergunto a vocês, jovens, vocês estão preparados? Vocês estão afins? Sejam sinceros. Resposta curta e grossa. Vocês estão com vontade de colocar mais esta edição, a de número 2320 no ar? Sim ou não? Sim! Pronto. Dos deuses. Então, atenção, tripulação, aqui é o comandante Arruda, preparar a aeronave para decolagem. O tema de hoje vai ser, Robertinho, Educadores em Falta. E nós estamos recebendo para esse tema a jornalista e Media Training Sandra Cabral. Sandra, boa noite, obrigado por ter vindo. Olá, boa noite, prazer. Eu que agradeço. Prazer muito grande recebê-la. Prazer nosso estarmos aqui com você no Show Mais. Obrigado, aliás, obrigado. Muito bom. Muito bom tê-las também. E estamos recebendo a Silvana Cordeiro, que é jornalista e educadora. Silvana, obrigado também. Eu que agradeço o convite, obrigada. Foi um prazer estar aqui hoje. Prazer todo nosso. Sandra Cabral, primeiro você vai explicar para a gente, jornalista e media training, conta um pouquinho da sua vida, como tudo começou. Você é mais jornalista ou mais media training? Eu sou mais jornalista. Mais jornalista. Comecei fazendo estágio em rádio. Então, assim, Pode citar nome de rádio, diga de pessoas, à vontade. A televisão, a TV Mais, em nome do seu diretor-presidente, o senhor Carlos Carreiras, defende a democracia, mas na sua essência. Em toda a extensão. Então, fique à vontade. Eu comecei fazendo estágio em rádio, então assim, a maior parte da minha carreira foi em rádio. Então comecei fazendo estágio na CBN, depois eu mudei, passei pela Rádio Capital fazendo alguns trabalhos. Trabalhei já na Rádio Capital. Fiquei um tempão na Rádio Record, onde eu trabalhei com a Silvana Cordeiro por um tempão. Fiquei muito tempo na Eldorado e depois ela virou Estadão e ESPN, também continuei por lá. Depois eu fui para uma rádio em São José. Então, assim, nessas emissoras, eu fui por muito tempo repórter, né? A minha trajetória foi bastante grande como repórter. E depois, na Eldorado, depois de ficar um tempo na reportagem, aí eu passei a ter programas lá. Então, eu fui âncora de alguns programas, não foi só de um, não. Um programa chamava-se Eldorado Debate, era um programa onde eu recebia entrevistados, né? E mais ou menos nesse estilo. Não era o programa todo sobre um tema. A cada 15 minutos a gente trocava temas. Foi lá que eu comecei a trabalhar com educação. A gente tinha um quadro dentro desse programa que chamava Espaço Educação. Muito interessante. E foi lá que eu percebi que o tema educação chamava atenção, né? Porque a gente recebia muito SMS, enfim. Então, eu percebi. Depois, a Eldorado virou Estadão e ESPN. Perfeito. Aí, eu apresentei o programa que chamava Metrópole, que era mais ou menos, tinha mais ou menos o perfil do Metrópole do jornal, né? O caderno Metrópole. Isso tem quanto tempo, Sandra? Que eu saí de lá foi em 2012. Depois, faz pouco tempo. Depois, eu fui para São José, aí, um outro projeto, eu montei um departamento de jornalismo numa rádio FM lá em São José, fiquei um ano lá, como editora-chefe, e voltei. Quando eu voltei, aí eu sempre quis voltar a fazer o trabalho com educação. Então, foi aí que eu fiquei um ano fazendo o Educar para Ser Grande, que hoje é uma fanpage, né? O programa voltado totalmente à educação. E aí entra a Silvana Cordeiro, que a gente fez esse programa de educação por um ano na TV Mais, é uma TV online aqui da região do ABC. Então, nós ficamos muito tempo, um ano, fazendo esse programa de educação e a gente se apaixonou. A Silvana é extremamente apaixonada, porque é educadora, né? E também jornalista de rádio, TV, etc. e tal. Então, assim, a gente tem uma história, uma estrada grande já, né?
Quer dizer, não tão grande, né? Não, Não, eu somos acho jovens. Nós somos bem jovens, né? Começamos bem muito sedimentado, eu cedo. diria. E o bacana, né, da nossa profissão de jornalista é que nos dá um espectro muito grande de opções, né? Nós podemos adentrar em várias áreas, isso que é bacana, porque para começar a gente é muito xereta. Nossa, a gente fica futricando tudo, no bom sentido, não é? E isso nos alerta, fala, mas está faltando coisa ali, está faltando coisa colar, eu vou cuidar disso, eu vou cuidar daquilo. E você, o Silvana Cordeiro, conta alguma coisinha. Vou. A gente tem que contar, mas contar de levinho, que é para não denunciar a idade, Claro. né? Então, assim, tem que contar. Às vezes eu cito fatos também que a pessoa fala, esse cara é da época paleolítica, Você não é nasceu possível. quando para ter Então. feito tudo A minha isso, esposa né? que fala, não fala mais isso daí. tem que a coisa- pessoa vai pensar o quê de você? Tem coisa que a gente não pode contar, né, Dati? Mas assim como a Sandra, eu também comecei em rádio. Comecei na antiga Rádio Capital, que na época era a Rede Capital de Comunicação, tinha emissoras de rádio em todo o país, eu trabalhava na Será que é a época que eu estava lá também? Era. Na 9 de julho, né? na 9 de julho. Na 9 de julho. Fomos colegas de profissão. Fomos, né? sim. É que já faz bastante tempo, não deu Não para fala, lembrar. agora nem eu falo, é um Não, pacto, assim, hein? bastante É um tempo, pacto. assim, tipo uns 3 anos, É, vai. é, Uma coisa- com Uma zero coisa também, básica. é. Então, mas tinha o Zé Bétio, né? Tinha. A dona de casa vai lembrar que estiver ouvindo a gente. Tinha o Zé Bétio, tinha o Eli Correia, o Paulo Barbosa. Aham. Tinha uma equipe, um time bem bacana. Tinha uma época que eu fiquei lá também, que tinha o Clodovil, tinha a Hebe Camargo, Sim, tinha o sim. Gugu, lembra Não, disso? A Rede Capital, ela teve um corpo de comunicadores muito, muito bacana. Era uma escola de rádio, eu tive o prazer de trabalhar na Rádio Capital com o antigo Wilson José, com o falecido Wilson José, que foi um mestre de jornalismo para mim. E dentro da rádio eu passei da pauta à edição, à reportagem. Então, assim, foi uma escola de rádio para mim. E é engraçado, né, que quem trabalha em rádio, televisão, jornal também, revista também, o nome você fala Silvana Cordeiro. A gente lembra. A gente lembra os nomes. Mas não é engraçado isso? A gente Marca lembra. Sim. Para sempre. for sempre. lifetime, né? Para toda a vida. É Pra engraçado. toda a vida. E às vezes a pessoa reconhece pela nossa voz. Pela Você está voz. no Pela ônibus, voz. aí eu não tenho troco. O cara falou, Conheço a sua voz. com esse cara aí. Marca mesmo. Então, Não é? foi isso. Trabalhei na Rádio Capital e sempre, junto com rádio, passei pela Rádio Record, passei pelo Sistema Globo de Rádio, CBN, que mais? Rádio Tupi, TV Bandeirantes. Rádio Tupi, nova fase, né? Não, Não na na do intermediária. Sumaré, né? Não, do Não, Sumaré. do Sumaré. Na nova fase. Passei também pela TV Bandeirantes, na época da equipe do Luciano do Vale, eu tive a honra de cobrir uma São Paulo Juniores entre Corinthians e Palmeiras, foi sensacional. Fiz bastante coisa na área de reportagem, mas sempre paralelamente eu fiz um trabalho de relações públicas e assessoria de imprensa, que eu mantenho até hoje. Eu trabalho em relações públicas com assessoria comunicativa, só que num período, mais ou menos na década de 1990, eu engravidei. E aí eu saí de rádio, fiquei desempregada. E nesse desempregada, eu caí na sala de aula. Olha que Eu coisa. fui cair na sala de aula, eu fui dar aula de OSPB, que é uma disciplina que não existe mais, que eu acho que deveria voltar, que é a Organização Social e Política Brasileira, né? Eu dava aula de OSPB, História, Geografia, para alunos do que a gente chama hoje de Ensino Fundamental 2, né? Que seria o antigo ginásio. E ali eu me apaixonei pela educação. Como é que fala antigo ginásio? Eu não sei porque eu não sou dessa época. Eu sei, você é muito tá. jovem. Era assim antigamente, Era então? Era assim Era antigamente. assim. Antigamente a Interessante. gente Quarta, tinha né? o primário, Que depois o interessante. ginásio, o colegial. Tinha admissão, não tinha? Admissão não é da minha Não, época, não é é, da não época é da admissão. mamãe. Ao ginásio? É da não? época da Não. mamãe. A admissão. Ginásio, É. mas é direto, né? Não, é que a admissão, um pouquinho antes, na época da minha mãe, tinha né? o primário, admissão, que Isso. virou depois eu o ginásio. li muito a esse respeito. Minha mãe contava também. Eu li Minha mãe muito. contava. Então, tinha a admissão, depois o ginásio, o colégio e aí a faculdade. Então, quando eu fui dar aula para esses alunos de ginásio, eu fui dar aula em periferia de São Paulo, eu fui dar aula em Bugaçu,
e eu dei aula também na divisa de Campo Limpo e Taboão da Serra, que é um bairro de periferia. E ali a gente via alunos muito carentes, né? Eram duas realidades muito diferentes. Eu tinha alunos que vinham da comunidade de chinelinho havaiana, com um caderninho e sem blusa de frio, em pleno dia de inverno. E eu tinha na outra escola alunos que o pai e a mãe levavam de carro na porta da escola. E a gente via a diferença e o quanto aqueles alunos de periferia, que não tinham condição nenhuma, queriam aprender, queriam melhorar de vida, queriam e viam na educação... Sabedores de que seria a única saída, né? E viam na educação um caminho de esperança para eles. Eu vou pedir licença para vocês Claro. um minutinho, nós temos o nosso intervalo, nós vamos para o intervalo rapidinho, voltamos com esse tema interessante sobre educadores em falta. Olha, faltou educação, falta absolutamente tudo. Pode fazer o que quiser que não vai dar certo. Tem que começar na base. A gente é o que a gente era desde pequenininho, desde que os nossos pais nos orientavam. A gente é isso, a gente é família acima de tudo. Exatamente. Não tem como, pode perguntar para qualquer um. Desde um presidente até a pessoa mais humilde do país, a gente gosta da família, a gente gosta do berço. E tem gente que gosta do berço mesmo, de dormir bastante. Também, já né? já a gente volta. Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. E nós não estamos nem aí, viu, professora? Aqui causa dependência. A gente avisa. A gente avisa. Tem gente que está conosco desde o primeiro programa. Não é só a LL presente, não. Nós temos uma lista de seguidores muito grande e umas bandeiras que nós levantamos aqui, muito importantes, que são a eliminação da gordura, da fritura em casa. A dona de casa que nos segue, nos ouve, já pegou a frigideira, já lavou, já foi no 1,99, comprou um adesivo, adesivou, pendurou para enfeitar. Porque o gordo não comia sem fritura. Tudo tinha que ser frito, até chuchu tinha que fritar. Hoje em dia ele já não coisa. Nós temos a campanha contra os 4 pós brancos, o sal, o açúcar, farinha de trigo e a cocaína. A gente alerta sempre a pessoa contra a circunferência abdominal, um fator de risco altíssimo, né? E a pessoa acha que é sinal de burguesia, de que está numa boa vida. Cuidado, cuidado. Vinícius já alertava a gente, não é? Que mais? Nós temos uma... da mastigação, nós devemos beber os sólidos e mastigar os líquidos. Tá? Se você errou, não errei, não. Como é que nós vamos beber o sólido? Nós vamos mastigar tanto, 70, 80, 90, N vezes, quantas necessárias para, aí sim, engoli-lo, não é? E o líquido, por mais líquido que seja, devemos tomar com parcimônia. Aliás, uma palavra moderníssima. Parcimônia tá em é um alta. negócio espetacular. Mas são dicas muito bacanas de saúde, porque você sabe que na comunicação corporativa, em relações públicas, eu acabei me especializando na área da saúde. Oh, que legal! Então, assim, todas as dicas que você deu são excelentes, né? Bom, porque isso faz com que as pessoas sejam saudáveis. Só faltou um item. Vamos lá. Praticar esporte, fazer atividade física. Fazer atividade física, praticar atividade física. Isso é importantíssimo. E não precisa ser nenhum atleta, nem nada. Não, uma caminhada de 30 minutos por dia é suficiente. Tomando cuidado com as calçadas que nós temos, que são horríveis. Melhor no parque. Com cocô de cachorro, porque os proprietários dos cachorrinhos, dos pets, não têm educação. Os cachorrinhos têm, mas os proprietários não têm. Né? Então, quem tiver uma esteira em casa, fica mais fácil. Só que não vá ganhar velocidade. Caminhe na esteira. Você pode participar pelo WhatsApp. A Lilian de Santo André escreveu o seguinte: vocês falaram do Zé Bétio. Eu tenho saudade desse tempo, pois gostava muito de acordar com o galo cantando. Isso é verdade, né? O dona de casa vai jogar água na bacia. É o manhê. E você sabe que eu lembro muito, assim, claramente do meu avô ouvindo, porque assim, a gente morava muito perto, né?
E ele adorava, e tinha o momento do balde de água, não tinha? Tinha. Sim. Joga água, no para gordo. despertar, e assim, são coisas que a gente não banheiro. esquece Um mais. dos né? maiores comunicadores que nós tivemos. Foi, né? com Sim, certeza. o Zé. Ele no rádio, Chacrinha na TV, não É. tem para ninguém. Você estava falando de caminhar, é uma dica também para as pessoas preferirem o parque ao invés da No esteira. parque. Também. Porque Também. além de você ter um gasto maior de caloria, né? Porque você vai fazer uma Oxigena atração, melhor. você está ao ar livre, etc e tal. E já aproveita mais uma bandeira para você. Arrume sua calçada. Então, mas isso a Se gente eu fala for- toda hora. arrume Isso- sua calçada. Primeiro porque é uma questão de cidadania, gente. Não é? As calçadas já deveriam ter sido unificadas já há muitos anos. Todo mundo tem calçada igual. Mas não, um faz de um jeito, outro faz de outro, um faz mais bonito, um faz mais feio. Ladrilho, piso, coisa que escorrega. Você Não vai pode. correr na rua com um Ah, dia de chuva, A gente, vez por outra, faz escorrega, programas a respeito dos perigos do nosso lar. Sim. O nosso lar é perigoso, Sim. não é? 70% dos acidentes ocorrem Sim, dentro de principalmente casa. nas cozinhas e Tanto nos principalmente com crianças e com idosos. Fizemos programas sobre a Acontece em famosa casa. caixinha de remédio, né, gente? Pelo amor de Deus, precisa tomar um deixa aí cuidado no lugar danado. baixo, né? Não é um pode. perigo, é um perigo. Quanto aos desinfetantes, Sim. água sanitária, isso e aquilo, de acesso de crianças e mesmo dos pets também não pode. né? não Então são vários os fatores que no decorrer desses anos todos aí a gente tem auxiliado. E abordou. hoje nós estamos falando sobre os educadores em falta, que tudo isso é muito importante para que a gente possa, né, o maior legado, o latino-americano gosta de deixar coisa material, né? Aliás, nos países europeus, nos Estados Unidos, eles usam no carro ou nos trailers que eles vão viajar, um sticker que diz o seguinte: estamos gastando a herança dos nossos filhos. Isso é lindo. Não que eles não gostem dos filhos. E tem o seguinte, um mora na Flórida, o outro mora lá no Canadá. E vê o vô uma vez por ano. Esse negócio de ficar Exatamente. paparicando o neto também, ou vice-versa, também é horrível. É bem latino isso. É bem mesmo. latino. E muito brasileiro também. É muito brasileiro também. Então tem de haver esse desgrude, né? Tem. Esse desapega, né? É uma questão tem- cultural, né? Você falou que o programa causa dependência cultural. Causa. Né? Então, acho que assim, isso é cultural. Né? Pela colonização que nós tivemos, a Exatamente. colonização portuguesa, a gente herdou Uhum. determinadas coisas dessa colonização. O português é muito apegado com a família. É verdade. Né? Ele é um europeu diferenciado. O A maior italiano parte... também, né? Também. O italiano chega às Tem raias e sangue, construir a vila. Mora todo mundo na exatamente, vila. Exatamente, é uma Fecha o cultura. portão, a casa 1 é o filho, a casa 2 é o cunhado, a casa 3 é o Que é uma genro. característica do nosso nordestino. Uhum. O nordestino é muito assim, né? Ele vive em vilas. A família vive em vilas, verdade. ele quer toda a família ali Muito conjunta. pertinho, né? E quando um parte, é um sofrimento muito grande para toda a família. Pelo amor de né? Deus. Então, essa coisa que a gente tem do latino é uma questão cultural, é uma questão educacional, vai Perfeito. passando de geração para geração, né? E por isso que isso é perpetuado e tão forte, tão arraigado dentro da gente, diferente do europeu, do americano, que tem uma cultura de preparar o Desprendida, né? filho para a vida. Então, assim, verdade. 16 anos, você já é responsável por seus atos, a partir de agora você tem que cuidar da sua vida. E é uma mentalidade diferente, né? Porque na realidade nada é dele, né? A casa ele está pagando em 40 anos, exatamente. Tá o carro hipotecada. ele troca todo ano, mas não é dele. É tudo lis. Sim. Agora, dentro disso, eu acredito também que está mudando um pouquinho aqui no Brasil. Eu acho que bem devagar. Muito Eu devagar. acho que as coisas estão se alterando Mas um sabe pouco. por quê, Porque a gente já vê Sandrinha? muitas famílias mandando as crianças para fora para estudar. Isso, a gente está vivendo mais, Exatamente. está A se gente preocupando percebe mais. que Eu haja... acho que isso eu vejo é um assim, efeito da globalização. eu acho assim, muitas famílias já... a gente já ouve, né? Preparando as crianças. Ele vai fazer até o colégio, mas vai fazer uma universidade fora. Então, eu acho que, assim, muito aos poucos, né? E não em todas as classes ainda sociais, por conta do que é gasto para isso. Mas eu acredito que isso também está começando a mudar aqui. Os pais e é por causa mudaram. da globalização isso Os também. avós Feito. mudaram, são os novos Sim, avós do sim. ano 2015, pô, qual é? Não é? Avô no Facebook. O biso, Avó no o biso, Facebook. a Todo mundo bisa, com então, e-mail, WhatsApp. Claro. Isso é uma coisa que a gente estava Né? falando no intervalo, né, Dácio? Acho que isso é uma característica que reflete na educação formal, porque há uma diferença, né? O que é educação de base para mim? Educação de base para mim é aquela educação que você tem na família,
e que você não pode transferir para a educação formal que é dada na escola, né? A educação que é dada na escola é uma educação de informação, de cultura, né? De aquisição de conhecimento e cultura. Agora, aquela educação de base que te passa valores, respeito, a sua base de formação de caráter, essa deveria vir da sua família. Só que aí a gente está tendo essa mudança toda de conceitos de família, novas formas de família. Nós temos famílias lideradas por avós, por bisas. Muito pouca religiosidade também. Também, né? A gente Eu acho que as pessoas estão um pouco perdidas. Eu acho que essa nova formação de família perdeu um pouco essa característica de quem vai passar o quê para a criança. Sim, porque ninguém tem tempo de passar nada. Ninguém tem tempo. Então, é uma corrida de bastão rua. a vida, né? Tá todo mundo na rua. O pai está na rua trabalhando, a mãe está na rua trabalhando. É legal. Acho legal. Os avós agora também estão trabalhando ainda, até muito mais tarde e tal. E essa educação está sendo terceirizada. Aí a criança vai para a escola sem nenhum tipo de informação sobre hierarquia, sobre respeito, sobre que ela tem... Sim, que a criança tem a personalidade dela, a criança, enfim. Mas ela tem que ter essa educação de respeito em casa para ela poder respeitar o professor na escola. Fica trocentas horas na rede social, outras trocentas horas no YouTube, outras... E é isso, e é ela limite, não consegue, né? ela não consegue. A gente não tem hoje em dia, eu acho que assim, tudo na vida, já dizia meu velho pai, né? Ele sempre diz, né, que o maior legado que ele podia deixar para a gente, para mim e para minha irmã, era a educação. É verdade. Né? E que na vida tudo tem que ter equilíbrio. Nada pode ser demais, porque senão enjoa, e nada pode ser de menos, senão faz falta. Então, acho que hoje o que falta um pouco para todo mundo, eu acho que não só para o jovem, mas para todos nós, né? Até a gente, às vezes, perde um pouquinho o limite. É um certo limite para as coisas. Então, essa criança pequena que não tem... que tem a sua educação básica, né, de formação de caráter, com valores, conceitos, religiosidade, que são passados ou por uma empregada, ou por uma escolinha, ou por uma babá, ou por uma tia, ou por uma avó. Essa criança nem sempre tem os limites que ela deveria ter. E ela leva isso para dentro da sala de aula. E o professor, ele não vai cuidar de ele vai cuidar, no mínimo, de 20. Né? Em escola pública então, de 35 ou 40. Por isso que eu falei, no mínimo, né? 20. Ele vai cuidar, no mínimo, 20. Então, assim, é difícil você controlar 20 seres com bagagens completamente diferentes e que hoje, com essa globalização, as nossas crianças já nascem teclando, né? Falando com pessoas do mundo inteiro, tendo acesso a informações do mundo inteiro. Às vezes, eles pensam muito mais rápido do que aquele professor que está na sala de aula e que não é da mesma geração que ele. Né? Nós temos hoje professores no ensino básico que não acompanharam essa geração, essa tecnologia, esse avanço tecnológico. Eles estão defasados em relação aos alunos dele. Por isso que hoje a gente tem falta de professores no ensino básico. Você sabe, Silvana, na época que nós estávamos na Rádio Capital, acho que bate a mesma época, o proprietário da Rádio Capital tinha uma faculdade Doutor também. Edivaldo. Exatamente. Eu tive a oportunidade de dar aula na FIAM. Eu estudei na FIAM. Na Integradas Alcântara Machado. E já havia essa dispersão. Eu dava aula de legislação nos meios de comunicação. Uma matéria chata, muito teórica, eu até concordo. Mas o mínimo de educação deveria ser mostrado na época. Eu também era jovem, quase tanto quanto eles, mas não. Era uma dispersão total, ninguém estava afim de nada, entendeu? Eu já notava que a coisa ia ficar cada vez pior. Sim. Em termos desse relacionamento alunado-professorado, entendeu? Mas eu acho que também tem que ter agora, lógico, a gente não está tirando o mérito de a educação ter, essa educação de caráter, enfim, de limites ter que ser dada em casa. Mas eu acho que os professores também têm que acompanhar um pouco essa tecnologia. Né? Isso tem que ir para a sala de aula também, para que eles consigam ter uma empatia com as crianças nesse sentido. Mas o professor está cantando, dançando, virando pirueta, está fazendo de tudo. O uso da tecnologia é importante, eu acho, também em sala de aula. Só que a gente tem uma classe ainda
formal, Arredia, quadrada, arredia. está bem aquém do que os alunos precisam, né? E por causa disso, até vocês estavam falando na falta de professores na educação básica, a gente estava comentando, inclusive, isso. Tem um levantamento, Dárcio, que mostra que a gente tem déficit já de 150 mil professores na educação básica. Já há esse déficit na educação. 150 mil professores na educação básica, principalmente nas matérias exatas, né? Química, física, biologia. Porque o ensino não está mais atraindo os professores. Porque, além de ser professores, eles têm que ser babá também. Então, assim, eles não conseguem exercer a profissão na educação básica mais. Então, tem um problema muito grave nesse sentido e, obviamente, na remuneração, né? Porque professor é muito mal pago no Brasil. Vamos fazer um intervalo? Na realidade, recreio. Nós estamos falando de escola. Vamos para o recreio. Tocou a campainha, não tocou? Tocou, Eu nós vou lá ouvimos. na cantina. Vocês querem Vamos alguma comer coisa? a merenda. Pronto, estamos de volta com as simpáticas presenças da jornalista e Media Training, a Sandra Cabral, e também da jornalista e educadora Silvana Cordeiro. E o professorado está sempre em luta, né? Está sempre em luta também. Tá em luta. Aliás, eles decretaram greve no estado de São Paulo, né? A rede pública. Crucial, né? Decretaram na sexta-feira, naquela manifestação toda que teve na Paulista, eles fizeram uma passeata em separado, decretaram greve. Mas não são todas as escolas que estão paralisadas em São Paulo, não. Mas o motivo é o mesmo, né, Dárcio Arruda? 75, eles estão reivindicando 75% de aumento salarial entre as principais reivindicações. Vão ter outra assembleia agora na sexta-feira para decidir se permanecem ou não em greve. O governo do estado já sinalizou que tem 2.700 professores substitutos. E aí eu pergunto, né? Será que eles são substitutos e estão preparados para substituir? Também tem essa. Né? A gente fica com essa problema. preocupação, porque assim, no final das contas, todos saem perdendo. Os professores que não estão na sala de aula para exercer sua profissão, que eles escolheram, né? Porque dar aula é muito mais do que você exercer um ofício. Dar aula é você contribuir com a formação de um ser humano, né? Então, não é simplesmente você transferir conhecimento. É muito quem já foi para a sala de aula e sabe e ama o seu ofício, sabe que não é uma transferência de conhecimento, é uma troca de conhecimento. Depois, quer queiramos, quer não, criança é que nem cimento fresco. Você molda, né? Tudo, Você molda como... Molda para a vida dentro desse toda. trabalho do governo do estado, que está fazendo esse movimento, sinalizando que tem professores para substituírem os que estão fazendo reivindicações, eu acho que um outro problema aí é exatamente o posicionamento não só do governo do estado de São Paulo, mas, em geral, os governos agem dessa forma quando há greve de professores. Então, assim, ao invés de melhorar a situação de trabalho, a condição de trabalho dos professores, porque, assim, a gente tem condições razoáveis nas grandes cidades, mas se você sai das grandes cidades, os professores não têm condições razoáveis de trabalho. Eles dão aula porque eles gostam de dar aula. Eles trabalham porque eles realmente gostam do trabalho, porque basta você visitar uma cidade, você viaja para o Nordeste, por exemplo. Não precisa nem muito Nordeste, interior de São Paulo, algumas cidades do interior de São Visita uma Paulo. escola, você vai ver que as coisas não são assim, né? Então, assim, e todos os governos tomam esse posicionamento. Ou seja, diz que não tem dinheiro para dar o aumento, não investe em educação. A gente tem esse lema, né, da pátria educadora agora, mas você vê o problema que está dando no FIES? Ou seja, está diminuindo, quer dizer, eles vão refazer a forma que o aluno consegue o financiamento para as universidades, porque descobriram que muita gente está pedindo financiamento. Isso é falta de programação, porque quando o FIES foi lançado, não houve uma previsão em relação a quantas pessoas não têm dinheiro para pagar a faculdade e que provavelmente iriam solicitar o serviço do FIES. Ou seja, eles implementam os programas e simplesmente não fazem estudo. Aí, em 4 anos, o FIES foi de 76 mil estudantes para 1.900.000 estudantes agora
4 anos depois. Olha que loucura. Mas não teve a previsão? Era óbvio que isso ia acontecer. E o mais grave, Não né? É que assim, você é uma pátria educadora com uma educação privada. Não é? E cadê as nossas É que nem eles universidades dizem que o públicas, sucesso né? que o problema do metrô é o sucesso. Né? Cadê o nosso Né? investimento? E, na Pois é. verdade, Dácio, quando a gente implementou o Educar para Ser Grande, que é a nossa fanpage, a nossa ideia é trazer essa discussão que a gente está tendo aqui agora, ampliar o leque, usar a mídia social para que todas as pessoas, os professores, a sociedade, os alunos, os pais, possam discutir, possam participar, expressar as suas ideias e juntos a gente repensar o nosso modelo de educação. Claro. Depois houve uma mudança também na parte didática, de conteúdo, muito importante, né? muito. Eu lembro, olha, eu estudei inglês, estudei francês, estudei latim, trabalhos manuais, religião, SPB. tinha tudo. O SPB. Tinha tudo. O SPB se aprendia essa organização social Também, e política. opa, Por que, que claro. o Brasil tem os políticos que tem? Não é porque a gente gosta, você pode ter certeza disso. É falta de educação, É verdade. as pessoas não conseguem... não é raciocinar, não estou chamando ninguém, não estou falando que as pessoas não conseguem, mas ela não tem uma amplitude de visão para escolher, para não aceitar trocar o voto por uma cesta básica, ela não sabe a implicação disso. Porque a impressão que eu tenho é que elas não sabem a implicação que isso significa. Aquele suposto lucro imediato, né? Exatamente, não vê a implicação de tudo isso. Aí depois ela reclama na fila do banco que a Câmara Municipal da cidade onde ela mora tomou uma decisão absurda. Aí você pergunta para o sujeito em quem ele votou, ele não lembra. Então, assim, é falta de educação. Tudo, assim, a grosso modo num país, os problemas que a gente enfrenta no Brasil, a raiz é a educação. E a gente não tem a menor preocupação com a educação. Tem lemas, né? Pátria educadora, aí vem o governo do estado e coloca um lema também. Mas a gente não tem, eu não sei qual é o posicionamento da Silvana em relação a isso, mas eu acho que precisaria de uma organização conjunta das 3 esferas de governo. Eu acho que, Né? eu Com acho que certeza. assim, a educação é necessária para que um país se desenvolva. Para que haja desenvolvimento, é necessário um país educado, com pessoas que saibam quando tem um recurso na sua mão. Por exemplo, eu tenho esse copo com água. Se eu não souber o que fazer com esse copo com água, ele vai ficar aqui parado. Então, essa água eu posso beber, eu posso regar uma planta, eu posso fazer várias coisas com essa água. Mas se eu não souber... Lembrar os outros o que se faz com copo, vou até tomar mais Se eu um não pouco. souber o que se você tiver com fazer, raiva, você também pode não me arremessar. Toma também um adianta. pouquinho. Não me adianta ter a ferramenta se eu não souber como usá-la. Então, a educação serve para te isso. ensinar a usar a Claro. ferramenta. Porém, falta vontade política. Eu acho que antes da educação tem a questão política. Todo mundo diz, mas eu não gosto de política, eu não quero saber de política. Todos nós somos seres políticos. Quando você escolhe uma roupa para ir numa festa, você está sendo político. Porque você vai com ela ou com a outra, porque você vai agradar a B ou É C. política que se faz dentro política. da nossa casa. É política. Faço política com a minha A esposa, criança com meus negocia, filhos. Claro. a criança negocia Com a com o sogra, pai e com a então, eu sou o mãe. maior politiqueiro. Não é? A criança negocia com o pai e com a mãe, a criança negocia com o professor. Claro. Isso é política. Eu acho que né? Então, a acho que palavra que está mal começa- empregada no Brasil. As pessoas começa falam, "Ai, que o horror", senso, eu acho que assim, a gente tem que repensar, em primeiro lugar, o conceito que o povo brasileiro tem sobre o que é política Exato. e o que é fazer política. Em segundo lugar, repensar o conceito da educação e o formato da nossa educação. Quando a gente tem uma globalização, um acesso à tecnologia tão grande, quando a criança vai para dentro da sala de aula, às vezes sabendo mais do que o professor, porque ela acessou na internet uma série de informações que o professor está fixado ainda no livro. Então, quando você tem isso, você tem que pensar no formato novo. Aquela sala de 4 paredes com as não serve mais. carteirinhas, É verdade. Recentemente passou um filme que eu tive o prazer de assistir quando eu fazia a minha pós em docência e posteriormente passou na televisão aberta recentemente, que chama Escritores da Liberdade. Quem tiver a oportunidade de assistir esse filme, ele é verdadeiramente da Liberdade. libertador. É a história de jovens numa escola, num gueto americano, jovens problemáticos, jovens negros problemáticos, que ninguém queria dar aula para eles. E uma professora considerada patricinha,
decide que ela vai sim ensinar aqueles alunos. E eles fazem uma revolução. Eles fazem uma revolução no ensino daquele local. Então, e com coisas muito pequenas, com um diário. Ela os estimula a escrever um diário. E esse diário transforma a vida da comunidade. Nós temos um vídeo de um telespectador, é isso? Se quiser colocar, por favor, fique à vontade. Não sei se tecnicamente já está preparado. Eu recebi essa informação. Pode ser, Vitor? Ainda não. Não está pronto ainda. Ainda não. Falando nessa linha de transformar, né, que a Silvana citou desse filme, que é muito bom, só para exemplificar, assim, para o Brasil, o que pode significar um investimento bom em educação e a transformação da educação numa coisa prioritária, né? Japão foi destruído com as 2 bombas na guerra, em 45. Claro. Eles são uma potência hoje. E por que eles são uma potência hoje? Porque depois da guerra, o investimento do Japão foi feito em educação. Também, né? Teve o tsunami também. Mas ele se transformou, um país arrasado. Se fosse o Brasil que tivesse recebido aquelas 2 bombas, a gente estava daquele jeito até hoje. Só que eles resolveram, depois daquelas bombas, investir em educação. Então, o povo japonês hoje, a educação japonesa, ela está em primeiro ou segundo lugar, acho que atrás da Finlândia, né? Em ranking de atitude, então, resiliência. Assim, é questão de foco, né? E tem outra coisa. O que é importante para uma nação? A educação. Então, é nela que nós vamos focar, na melhoria dela. Então, eles fizeram isso e eles são o que eles são hoje, uma potência em nível mundial. Teve o tsunami, em 6 meses, né, reconstruíram um aeroporto. Sem contar a questão de respeito, e foi arrasado. Né? Arrasado. Aliás, as imagens são terríveis, né? Até hoje, eu assisto, eu fico apavorado. Eu também. Eu ainda me surpreendo. Eu ainda me surpreendo. Fico olhando para o chão para ver se não tem água no meu água pé. Aqui. Coisa que imagens horríveis, não? A força da água, uma coisa A fantástica. força da natureza, né, que está sendo destruída e que está se revoltando contra o próprio homem, porque ele mesmo, por falta de educação, destruiu. Não cuida do bem natural que ele tem. Veja a nossa estiagem no estado de São Paulo, lá mesmo no Educar para Ser Grande, a gente colocou uma matéria sobre como fazer cisternas com água da chuva para que você possa economizar água e manter a água dentro da sua casa. Então, assim, a gente tenta levar também recursos e dicas de educação. Aliás, eu queria convidar os seus telespectadores a passarem pela nossa página no Facebook, que é o Educar para Ser Grande. Vou falar já. Eu só me lembro aí agora do Perito Moreno, lá do glaciar, lá na Patagônia Argentina, né? Aquilo está derretendo, gente. Aquilo a temperatura da Terra está subindo, não é? E eu sempre lembro do Harry Smith, que é um cantor, ele era audioman dos Beatles. Ele fez uma música que todo mundo cantou naquela época que não é nossa, dos nossos pais. Don't Let It Die, a música chama, que é Não Deixe Morrer. Ele já focava todos os perigos que nós somos culpados de absolutamente tudo, há décadas. E agora o pepino está estourando. Vamos chamar o vídeo do nosso espectador de São Bernardo do Campo, Eric César, por favor. Boa noite, que prazer, né, participar do programa Show Mais. Eu sou um educador ativo, né, que trabalho na rede, em Diadema, e o que a gente tem percebido é o seguinte, né? Você conversa com as crianças mais velhas e você observa que hoje é tudo ligado à rede social. A maioria das crianças estão ligadas nas redes sociais, né? E às vezes o livro fica um pouco esquecido. É importante os pais identificarem, de certa forma, um exagero, né, nesse meio. E é bacana, certamente, você cobrar do seu filho a lição, né, feita. Por quê? A partir do momento que a criança se sente acolhida dentro de casa, a criança tem até mais estímulo em ir para a escola, né? E eu acho que tudo isso, acho que a comunicação, a parceria entre família e escola é essencial para ter uma educação de base. Porque a educação vem realmente de berço, né? Os princípios em casa, na escola, é uma educação complementar. Então, acho que tem que existir uma parceria entre escola e família. Um abraço a todos os meus alunos, né,
da creche que eu trabalho. Ok. Muitíssimo obrigado, Eric César, tem razão. Tanto é que depois, aqueles sobreviventes, a gente passa a vida toda citando pai e mãe. Exato. Como dizia meu velho pai, como dizia meu velho avô. Isso é família, isso é lastro. O Eric, né? na verdade, reforçou uma coisa que a gente falou ainda há pouco, né? Educação de base vem da família. De casa, É verdade. Né? Só que antigamente eu me lembro, minha mãe, todo dia quando eu chegava da escola, você tem lição hoje? Se eu dissesse que não, deixa eu ver o seu caderno. Mesmo que eu dissesse que não, deixa eu ver o seu caderno. Então, ela pegava o meu caderno para ver. Mas hoje em dia, a mãe geralmente, ou o pai, não está em casa quando a criança chega da escola. Imagina. E às vezes à noite ela chega tão cansada do trabalho que o filho vai mostrar o dever, ela passa aquele bate-olho, não confere, não ajuda. Às vezes ela não sabe ajudar aquela criança. E a criança, como disse o Eric, realmente ela não se sentir estimulada pelo pai e pela mãe, chegar na escola ela também não vai se sentir estimulada, porque o maior prazer é você ver seu pai e sua mãe dizer, puxa, que legal que você fez isso. Claro, e o maior prazer era ficar conversando com vocês mais tempo, mas o nosso tempo está encerrado. Que pena. Eu queria agradecer muitíssimo a jornalista e media training Sandra Cabral. Marquem o blog, vai colocar na tela aí, por favor. É www.sandracabral.com.br. O Facebook Educação Sandra. Cuidado que o Sandra tem um H entre o D e o R. Sandra Cabral, Educar para Ser Grande. Obrigado, Sandra, pela sua presença. Pelo convite. Foi um prazer muito grande recebê-la. Bom, adorei. Muito Obrigada. legal mesmo, parabéns. E Silvana Cordeiro, nossa colega, jornalista, educadora também. O e-mail é plena.palavra2014@gmail, como queiram, .com. Obrigado, Silvana. Prazer em revê-la. Eu que agradeço, foi muito bom revê-lo. Foi muito bom mesmo. Gente, nós estamos encerrando mais esta edição do Show Mais, prometendo voltar amanhã, se Deus quiser, com um novo tema e novos convidados. Um forte abraço e obrigado pela atenção, pelo carinho. Como se diz lá em Roma, na Itália, ou em Veneza, tanto faz. Grazie bella, ci vediamo domani. Fui, tchau. O que é escultura é para um bloco de mármore, a educação é para o espírito.